Graças a Deus. Sejam bem-vindos. Hoje nós temos mais uma oportunidade de nos doutrinarmos. Por que eu falo sempre isso? Nós sempre necessitamos de nos doutrinar. Sempre necessitamos de conter os nossos impulsos. Sempre necessitamos de nos avaliar. É parte do nosso processo de evolução, é parte do nosso processo de educação espiritual. Vejam bem, o que nós fazemos na Terra? Por que Deus Pai Todo-Poderoso colocou tantos espíritos na Terra, tantos encarnados, todo esse sistema espiritual? Por que Ele fez tudo isso e separou essa multidão de espíritos e colocou nesse planeta, dentro de um processo de grande trabalho, de grande dedicação, de grande esforço? E a espiritualidade nos fala sempre da dedicação que se tem com tanto encarnado aqui na Terra, com tantos espíritos em processo de evolução. Mas por que esse sistema tão complexo e tão caro, tão complicado? E por que Deus Pai Todo-Poderoso investe tanto em seus filhos aqui na Terra? Vejam bem, nós estamos passando pela Terra para um processo de evolução espiritual, onde evoluir é crescer dentro de uma linha já determinada para que possamos alcançar um objetivo. Você evolui para um objetivo, você cresce para um objetivo. E qual é o objetivo que nós crescemos? Para a nossa evolução espiritual. E aí, para que vocês possam avaliar bem o que estou lhes contando, vamos colocar de forma mais técnica. Nós estamos numa graduação de energia num plano mais baixo. E à medida que segue-se um trabalho de evolução, essa energia vai melhorando, vai se elevando em sua condição vibratória. Nós chamamos planos. Então estamos em um plano baixo de evolução e vamos subindo para os planos mais elevados, até chegar numa graduação que nós chamamos nível satisfatório de evolução, onde, chegando a esse nível, temos melhor condição de consciência. O plano de consciência nos traz uma paz interior, nos traz uma visão diferente do mundo, uma visão diferente das pessoas, uma contaminação menor ou inexistente em relação às picuinhas humanas, às energias de ordem humana. Então vejam bem, então evoluir é seguir essa linha de crescimento. Mas para seguir essa linha de crescimento, nós temos que observar alguns detalhes que nós chamamos a nossa autodoutrina. O que é se autodoutrinar? É buscar o conhecimento, você próprio, é buscar a sua avaliação, o que eu preciso melhorar dentro de mim. Como eu vou passar para um pedestal maior de luz se eu não consigo largar o pedestal de baixo? Então, olhe bem, isso é um processo de evolução. Nossa, eu estou aqui na Terra, eu quero ser um ser melhor, eu quero crescer na minha luz individual, eu quero crescer no meu nível de consciência e ser uma pessoa melhor. Mas para você crescer nesse estágio de consciência, dar um passo na sua evolução, você tem que deixar algumas coisas do degrau de baixo. O que você vai deixar no degrau de baixo? Você vai deixar aquelas coisinhas pequenas que só pertencem aos degraus menores. O ciúme, a inveja, a picuinha, aquelas coisas que é próprio de pessoas de nível mais baixo de evolução. Então a gente tem que estar sempre nos autodoutrinando e buscando dentro de nós mesmos o que não serve para mim na minha personalidade. O que não serve para mim para que eu seja um espírito melhor. Então a gente tem que estar buscando isso aí. Buscando no nosso vocabulário, nossos pensamentos, nossas palavras, nossos desejos, aquilo que tem que ser abandonado. E sempre buscar nova postura. Eu vou deixar no degrau de baixo o que não me serve mais, vou passar para um degrau de cima de evolução e vou assumir a nova postura desse degrau de cima. O que essa nova postura exige de mim? Uma melhor conduta, uma melhor análise, sobrepor as inferioridades humanas. Mas tem uma pessoa que convive no meu meio, uma pessoa que trabalha no meu ambiente de trabalho, que convive comigo na cidade, não é uma boa pessoa, me perturba muito, então eu estou no direito de agredi-la, de ter ódio dela, de persegui-la. Veja bem, o ódio, a perseguição, a picuinha é do degrau de baixo. Se você quer permanecer no degrau acima, você tem que abandonar o que pertence ao degrau de baixo. Mas e se ela está jogando pedra em mim? Ela está jogando pedra de baixo para cima. Você tem que preocupar com as pedras que vêm de cima para baixo, que não vêm pedras de cima para baixo. As pedras que vão de baixo para cima não vão te atingir. Então, vejam bem, você tem que ter a postura do degrau de consciência que você se encontra.
Senão nunca você vai sair daqui da parte baixa de sofrimento. Analise um outro detalhe. Os espíritos mais evoluídos sofrem menos. Isso é no plano encarnado, é no plano espiritual. Os espíritos menos evoluídos são os que mais sofrem, os que mais são colocados em provas difíceis. Os mentores colocam os espíritos menos evoluídos em provas difíceis para que eles aprendam pela dor o que não conseguem aprender pelo amor, pela consciência, pela análise, pela autodoutrina. Então o mentor precisa, não vamos fazer ele passar fome para ele pedir ajuda. Vamos deixar que ele sofra o processo kármico de cobrança e sinta dor para ele ver que ele é humilde, que ele tem que ser humilde. Vamos fazer ele sentir uma dor aqui e aprender a pedir ajuda e ver que ele precisa do outro. Vamos fazer ele passar por um processo e ver que a pessoa que hoje para ele não tem serventia, é sem valor, vai ser a mão que vai levantar ele amanhã quando ele estiver caído. Para ele aprender a dar valor às pessoas do meio, ter respeito humano. Vamos colocá-lo em situações de maior pressão material, para que ele veja que ele é pequeno e o que é dado pode ser tomado. O que se tem hoje pode não ter mais amanhã. Vamos fazer ele passar por isso, mas por que que o espírito precisa passar por isso? Para ele ver que ele tem que mudar, que ele é pequeno. São lições que a pessoa tornam-se na necessidade de passar, de ter, para melhorar. Antigamente os pais educavam os filhos, né, com a surra, né? E os filhos eram bons, erravam menos. Hoje eu faço não é uma apologia ao sistema antigo, mas os filhos criados em maior rigor são mais acertados em seus compromissos, em suas responsabilidades. Não é assim? É um conceito assim, é um exemplo talvez grosseiro da minha parte, mas vejam bem, então a espiritualidade trabalha com esse rigor. E nós não precisamos sofrer rigores na vida para perceber, temos que ter consciência. E analisamos bem. Falei para vocês, então, que os espíritos evoluídos sofrem menos. Eles estão num plano de consciência mais elevado. Às vezes não tem a riqueza material que a gente acha que eles têm que ter, que eles deveriam ter. Mas tem uma paz de consciência, tem uma riqueza de espírito, tem uma paz que não tem dinheiro que compra. Tem uma saúde espiritual, um equilíbrio mental, que dá a ele uma alegria de vida, que não tem dinheiro nesse mundo que compra. Mas como ele conquistou isso? Com a evolução do espírito. Então é isso que nós temos que perceber, é esse caminho que nós vamos seguir, que Deus Pai Todo-Poderoso quer que a gente siga, é o caminho da evolução do nosso espírito, da nossa consciência, da nossa mente. E quem caminha para frente não pode ficar olhando para trás, segurando as pedras que estão lá atrás. Então vejam bem, isso aí faz parte então da nossa avaliação, da nossa doutrina, da nossa nova postura. Sempre temos que dar um passo adiante e ter a postura do caminho adiante que estamos seguindo. É assim que vamos ter paz, assim que vamos ter evolução, assim que vamos ter a nossa realização. E que então os nossos mentores, em grande dedicação, os responsáveis espirituais pelos nossos espíritos aqui na Terra, nos dão a oportunidade de um aprendizado mais direto, mais objetivo. E nos colocou em uma escola de evolução, que é aqui o templo, onde nós estamos aprendendo, inclusive, né, a trabalhar com a nossa mediunidade, que é a base magnética do nosso corpo. E assim nós usamos a nossa mente, o nosso corpo espiritual e o nosso corpo físico dentro de um objetivo de crescimento, onde nós prestamos a caridade, nós ajudamos as pessoas e, principalmente, nós compreendemos as pessoas. E quando se fala pessoas, nós falamos pessoas vivas, né, encarnadas, e pessoas desencarnadas, que são os espíritos. Compreendê-los. Então veja bem, quando você consegue compreender o outro, você se compreende melhor. Quando você consegue compreender que o outro é frágil, é susceptível de quedas, de irregularidades em sua caminhada, você se compreende e se fortalece. Nossa, ele passa por isso. Porque quando a gente é frio em relação ao outro, a gente não o compreende. E se a gente não o compreende, nós também não nos compreenderemos. Né? É um reflexo direto. Então vamos compreender o outro que sofre. Vamos compreender aquele que desencarnou, está do outro lado e está preso em um plano onde ele, acostumado com a vida terrena, procura as pessoas no meio dele e as pessoas não o veem e não o escutam porque ele está desencarnado.
Aí você vê, nossa, esse espírito está sofrendo. Aí para onde ele vai? Ele não tem para onde ir, porque ele não sabe para onde ir. Ele está encarnado e a mente dele está ligada às coisas da terra. Então ele pensa, minha casa é onde eu moro. Os meus amigos são esses que estão encarnados, que não estão me vendo nem me escutando mais. Então você começa a ver o sofrimento das multidões que estão nessa situação. E aí a gente compreende, nossa, eu tenho a chave da libertação desse povo. A chave que eu tenho é a minha base magnética, a minha mediunidade e os portais. Com o meu magnetismo, eu participo de uma atividade mediúnica, abro os portais, eles passam e seguem adiante. E sai dessa camada baixa de sofrimento e vai para uma casa transitória, onde vai ter orientação e vai seguir com os mentores protegidos e sem sofrimento. Aí você compreende uma situação. Você compreende aquele outro que estaria obsediado, perseguido, talvez por seus entes familiares, talvez por processos kármicos, mas está sofrendo, está doente, está passando por situação dolorosa, está seguindo pela intuição errada dos espíritos por um caminho errôneo de dor e sofrimento. Aí você vê, nossa, eu vou atendê-lo ali nas mesas, eu vou ajudar esses espíritos que estão o obsediando a encontrar a luz e o esclarecimento e vou libertar a mente dele dessa pressão. Aí você começa a compreender o outro, aí você se compreende, nossa, se ele passa por isso, eu também posso passar. Se ele está na terra como eu estou, eu também sou susceptível, né? Pode ocorrer comigo o que está ocorrendo com ele. Aí você pensa, nossa, eu estou tão frágil quanto ele, só que eu tenho um privilégio em relação a ele. Eu estou numa escola, em uma plataforma magnética que me dá condições de ajudar, de servir e de me proteger. Então você vai analisando, né, e faz uma leitura de todo o sistema, você vê, nossa, mas existem muitos caminhos aí, cada um segue um caminho, será que todos chegam ao mesmo ponto? O ideal, o objetivo de Deus Pai Todo-Poderoso é que todos cheguem ao ponto da luz, só que tem caminhos que são mais longos, tem caminhos que param no meio do trajeto, tem caminhos que se estreitam a ponto das pessoas não conseguirem prosseguir e aí contraem vícios em suas caminhadas. Nós podemos dizer, nós temos um caminho que nos esclarece, que nos ensina e que nos dá a oportunidade grandiosa. Aí nós agradecemos aos nossos mentores, aos seus mentores individualizados, pela dedicação deles de fazer com que vocês chegassem aqui e que todos nós chegássemos aqui e tivéssemos essa consciência, porque é uma consciência difícil de ser formada. Na Terra é difícil você compreender que o outro precisa de ajuda, que o outro sofre, que você pode ajudar. É difícil você compreender que você pode fazer um esforço para o outro, que se você esforçar para ajudar o outro, você está se ajudando mais do que aquilo que você está oferecendo. E é assim. Na caminhada terrena funciona dessa forma. E nós sempre recebemos o que oferecemos. Se você oferece amor, você recebe amor. Você oferece caridade, você recebe bondade ao retorno. Sempre recebemos aquilo que ofertamos. Então nós temos que aprender sim a ofertar o bem, ofertar boas palavras, ofertar situações agradáveis, para que retorne para a gente somente aquilo que é agradável. Vejam bem, nós estamos dentro de um processo de desenvolvimento de mediunidades. A aula de hoje de vocês é para desenvolver suas mediunidades. O que é desenvolver a mediunidade? Médiuns todas as pessoas são, só que a mediunidade, a base magnética de cada ser, ela tem os níveis positivos e negativos. Pelo instinto humano, pelo nível de consciência terreno, a nossa polaridade vira mais para o negativo do que para o positivo. Então, quando você desenvolve a sua mediunidade, nós vamos trabalhar um processo de trazer essa polaridade para o positivo. Aí você já tem uma absorção da energia positiva mais do que a negativa. E essa absorção, essa conexão com a parte positiva na sua polaridade, vai avançando e você vai crescendo dentro desse processo de absorção de luz. E você absorvendo a luz, você absorve ao mesmo tempo um processo que nós chamamos de higienização espiritual, porque a luz que entra em seu corpo espiritual, ele vai queimando, vai desintegrando os miasmas que estão impregnados em nosso perispírito. Então vai infiltrando,
vai tornando mais leve o nosso corpo espiritual, mais leve a nossa mente, e assim nós vamos desimpregnando daquelas contaminações que absorvemos ao longo do dia a dia da nossa vida. Então veja bem, é muito importante termos essa conexão. É muito importante estarmos sim dentro de uma atividade mediúnica, e é importante que a façamos com maior frequência. Eu digo a vocês, vocês vão desenvolver suas mediunidades, vocês virão participar de trabalhos espirituais, né, com as suas mediunidades. Então venham com frequência, aproveite as oportunidades, porque a descontaminação do perispírito é a descontaminação do espírito. A descontaminação do seu espírito é a descontaminação da sua mente. Então você vai alterando, aí você vai perceber, nossa, eu tinha sempre os pensamentos voltados para situações irregulares, para desejos inferiores. Você avalia o estágio da sua consciência, da sua mente, pela frequência vibratória. Mas como está a frequência vibratória da minha mente? Eu vou analisar o que eu penso, eu vou avaliar o que eu desejo, eu vou avaliar o que eu penso das pessoas, eu vou avaliar o que eu tenho, qual a minha capacidade de ajudar, até onde eu tenho uma ação para ajudar as pessoas, né? Até onde eu tenho ação para ser uma pessoa de bem, uma pessoa boa. Aí você começa a avaliar e você vai perceber, nossa, meus pensamentos são voltados para o materialismo, para o bem-estar, para ninguém me toca porque eu estou na minha, como dizem, né? Então eu primeiro, depois os outros, né? A minha frequência vibratória me leva a desejos, a pensamento onde, se eu estiver bem, eu ajudo. Se eu não estiver bem, eu não ajudo ninguém porque eu tenho que me ajudar primeiro. Aí você vai avaliando e você vê, nossa, eu penso dessa forma. A minha personalidade é voltada para eu primeiro, depois os outros. Aí você faz a leitura então da sua personalidade e pensa, né? Nossa, se eu sou uma pessoa assim, eu estou no pedestal baixo, porque eu não sei viver em coletividade. Como eu vou morar em um plano de espíritos bons que vivem para o coletivismo, vivem para o bem-estar de todos ao mesmo tempo, se eu só penso em mim mesmo? Se eu quero ser feliz primeiro para depois o outro ser feliz? Eu não consigo ser feliz em conjunto. Eu não consigo ajudar as pessoas para sermos todos bons ao mesmo tempo. Então, se eu não consigo fazer em conjunto, viver na coletividade, né? Não projetar o mal para o outro, porque se aquele outro que eu estou projetando mal é um irmão que precisa crescer tanto quanto eu, aquele que eu estou desejando que fica atrás de mim é um espírito que tem que caminhar ao meu lado. Então, se eu sou uma pessoa assim, se minha personalidade me conduz para essa situação, em que pedestal eu estou no meu processo de evolução? Aí você vai ver que o seu pedestal de evolução está lá embaixo e que você tem uma longa escalada para chegar ao ponto de equilíbrio de um espírito evoluído. Fica à vontade, fica à vontade. Então vejam bem, você vai ter que ultrapassar vários planos onde a sua consciência vai mudar para chegar a um ponto normal de equilíbrio de um espírito evoluído. E para isso, então eu digo a vocês, tem que começar a caminhada, tem que começar o processo de mudança. Isso é importante vocês pensarem, olhem bem. Eu penso assim, eu tenho tempo demais, eu estou novo, eu vou deixar para o final. Mas você não sabe o trabalho que você vai ter. Existem conexões projetadas em nossos perispíritos, que são os karmas de vidas passadas, que são verdadeiros pesos que nos puxam para baixo. E só com o contato com a luz, com a higienização espiritual pelos trabalhos espirituais, vocês vão conseguir romper essas conexões. Libertar seu perispírito, seu campo mental, das pressões negativas, para você dar seus passos adiante. Como eu disse a vocês no início, né? Cada pedestal é um nível de consciência. Você dá um pedestal adiante, um passo adiante, tem que aperfeiçoar sua consciência para esse nível. Dá outro passo adiante, tem que se adaptar à sua postura mental também nesse nível. Por que temos que fazer isso? Repetindo o que disse antes. Cada pedestal tem sua postura mental e sua postura de consciência. Então, não há evolução sem mudança de consciência. O espírito da pessoa pode fazer toda a caridade do mundo, distribuir bens, fazer tudo, mas a condição vibratória dele está a nível do plano baixo. Então ele é um espírito do plano baixo.
Mas ele não faz mal para ninguém, ele pegou as coisas dele, deu para todo mundo, comprou tudo, cesta básica, matou a fome, um monte de gente. Maravilhoso sua atitude. Mas a sua condição vibratória é do plano baixo. Ele fez tudo isso, né, por alguma razão, mas não conseguiu elevar o plano para o pedestal de cima. Não conseguiu subir um degrau. Então vejam bem, é isso que a gente fala. Se ele sobe um degrau, o amor dele ia ser maior do que o amor que ele tem no degrau de baixo. Se ele sobe mais outro degrau, o amor cresce mais ainda. A compreensão cresce mais ainda. Se sobe mais outro degrau, mais compreensão, mais amor, mais sabedoria, mais ensinamentos. Então vejam bem, essa escalada do Espírito te traz grandiosas descobertas, grandiosos aperfeiçoamentos. E só se conquista fazendo, só se conquista com ação. Então volto ao termo inicial que falei para vocês na palestra, logo no início. Temos que nos autodoutrinar, temos que nos autovigiar. O Evangelho, Jesus falou, se lhe bater numa face direita, ofereça a esquerda. Se roubar a sua capa, dê também a túnica. O que quer dizer isso? Não se apegue às coisas pequenas. A pessoa lhe bateu no rosto, lhe maltratou, lhe xingou, lhe humilhou. Fique com suas atitudes inferiores aí, eu vou para o degrau de cima. Não me importa. Não me importa se você está me humilhando, não se importa se você pretende me agredir. Não me importa se você joga pedra em mim, eu vou para o degrau de cima. Você não vai me atingir no degrau de cima porque você está no degrau de baixo. E quem está no degrau de baixo não consegue jogar pedras no degrau de cima nunca. É a lei de Deus. Então vejam bem, volta essa parte, então Jesus fala, não se apegue à sua capa, não se apegue a coisas pequenas que lhe agridem, as pedradas, os tapas da vida. Caminhe para frente, porque você vai subir para um plano de felicidade que essas coisas pequenas não merecem ser lembradas. Então seja maior do que essas coisas pequenas, né? A gente não, nossa, como é que eu vou evoluir? Mas eu primeiro vou lhe acertar uma conta primeiro, depois eu vou evoluir. Quando você for acertar a sua conta, você vai ficar preso naquela energia. Você vai ficar aprisionado naquela condição vibratória. E você não vai subir para o outro degrau. E não vai subir para o outro degrau enquanto não se soltar daquela situação anterior, que vai impregnar seu perispírito. Você desencarna e vai lá para o mundo inferior, ou vai para as casas transitórias, carregando essa conexão energética. E aí vem aquele sofrimento, nossa, e eu vejo isso. Vejam bem, nós trabalhamos doutrinando espíritos. Existe uma classe de espíritos que vocês não tiveram oportunidade de doutrinar. É o espírito trabalhador da luz. Porque existe o sofredor que está apanhando no degrau de baixo, e existe um sofredor que trabalha na luz, que já era o sofredor da de baixo, que foi doutrinado, foi curado, foi desimpregnado, foi higienizado mentalmente e espiritualmente, está nas casas transitórias e desce para trabalhar. Só que ele tem dentro dele, né, os ranços que ele não soltou do degrau de baixo. Esse ranço não deixa ele evoluir, não deixa ele ir para situações de maior elevação vibratória. Então ele trabalha, faz tudo certinho como um bom e obediente espírito, mas não consegue ser um espírito forte. É um espírito que pode ser capturado. Por quê? Porque ele ainda tem lembranças do físico, ele tem lembranças da parte inferior, ele tem autocobrança, por que eu não fiz isso? Por que eu não ajudei tal pessoa? Por que eu não fui diferente? Ele tem essas cobranças nas suas consciências. Ele tem aquele ranço, mas aquela pessoa me deixou tão triste naquela passagem. Eu não tenho ódio não, mas é as suas apegações, é os seus achismos. Existe uma verdade única onde está a pureza em tudo. Então essa verdade é que nós temos que buscar para nós. Não podemos nos apegar a coisinha de encarnado, a coisinha de sofredor, não. Lembre-se disso, planos de consciência, do mais baixo nível ao mais elevado. Em que plano de consciência você está? Eu sou a nível aqui embaixo, lá do sofredor. Se a pessoa olhou para mim com cara ruim, eu tomo raiva dele, se me dá uma resposta, eu guardo ressentimento, né? Se roubar minha túnica, eu vou atrás tomar e vou brigar até a morte. Se me der um tapa, eu vou dar outro. Então, qual o plano de consciência você está? Lá embaixo. Nossa, eu vou pedir Deus para me levar para o plano lá de cima. Aí Deus abre as portas. Vem, o plano está aberto, vem. Você não consegue ir, porque a sua consciência não deixa. Porque ela é daqui de baixo. Então eu falo para vocês, né?
evolução. E a gente evolui largando as coisas ruins para trás. Meus irmãos, graças a Deus. Que assim então Deus Pai Todo-Poderoso nos ilumine para que a gente tenha consciência da nossa responsabilidade para com nós mesmos. Vejam bem, Douglas, só mais um minutinho. Então vejam bem, consciência que nós temos que ter da responsabilidade que temos para com nós mesmos, porque nós viemos evoluir. A terra não nos pertence. Essas coisas da terra não nos pertencem, nós viemos passar pela terra, como os outros passaram. Como seus avós, seus tataravós, seus bisavós já passaram, nós vamos passar também. Então nós não viemos carregar nada da terra, porque nada nos pertence. As pessoas não nos pertencem. Todos nós pertencemos a Deus. Então ela tem que fazer isso porque eu quero que ela faça isso para mim. Ela tem que ser assim porque eu sou maior do que ela, eu é que mando. Não existe, você não tem escravo. Você não é escravo de ninguém e ninguém é seu escravo. Entendeu? Você é escravo da sua própria mente. Você é dono da sua própria mente, você é dono das suas vontades. Então que a sua vontade seja de te evoluir, de te fazer uma pessoa melhor a cada dia. Lembre-se disso. E as pessoas melhores têm uma consciência mais elevada. As pessoas que têm consciência mais elevada são agradáveis, são puras, transmite no olhar a sua bondade, transmite, né, na sua postura a sua pureza. E assim são vitoriosas. E assim Deus vai nos iluminando para que a gente possa, né, nos estabelecer nos planos mais altos possíveis que possamos alcançar a cada dia. Graças a Deus. Assim agradeço vocês por terem me escutado, graças a Deus.